No universo de Naruto, alguns debates parecem nunca ter fim entre os fãs. Sempre surgem aquelas perguntas que dividem opiniões. Itachi era realmente um vilão ou havia mais por trás de suas ações? E talvez o mais polêmico de todos. Jiraiya teria alguma chance se tivesse que enfrentar Itachi e Kisame ao mesmo tempo? Vejamos. Por um lado, Jiraiya não era um qualquer. Como um dos lendários Sannin, já provou seu valor ao derrotar múltiplos caminhos de Pain e enfrentar Konan em plena base inimiga. Mas, olhando para o outro lado, Itachi já era reconhecido como um prodígio absoluto, comparado ao próprio líder do clã Uchiha, quando ainda era adolescente. E Kisame, um verdadeiro monstro que chegou a bater de frente com um usuário do 7º portão de chakra. Diante disso, será que Jiraiya, já com bastante experiência e idade, teria alguma real chance de sair vivo contra dois dos ninjas mais letais da Akatsuki? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece, principalmente se levarmos em conta algo que o próprio Itachi certa vez deixou escapar. Itachi, em uma de suas falas, chega a afirmar que, se ele e Kisame enfrentassem Jiraiya, os dois acabariam mortos, algo que não seria um resultado favorável. Mas será que ele realmente acreditava nisso? Ou será que havia algo por trás dessas palavras? É possível que Itachi estivesse apenas cumprindo seu papel como espião infiltrado, tentando evitar que Kisame atacasse Jiraiya e Naruto. Afinal, por mais que estivesse na Akatsuki, Itachi ainda mantinha uma certa lealdade à Vila da Folha. Nesse contexto, ele não estaria reconhecendo Jiraiya como superior, mas simplesmente criando uma desculpa para impedir que o Nove Caudas caísse nas mãos da organização. No fim das contas, o que Itachi realmente pensava sobre essa luta talvez nunca fique claro. Mas, para o que vamos analisar hoje, isso não faz diferença. Porque neste vídeo, vamos deixar de lado as palavras de Itachi e focar apenas em como esse confronto poderia realmente acontecer. Antes de começarmos a análise, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso ajuda muito a trazer mais vídeos como esse para vocês. Agora, sem enrolação, vamos mergulhar nesse confronto hipotético e ver como cada habilidade, técnica e estratégia entraria em jogo para definir quem sairia vivo dessa batalha. Vamos começar essa análise avaliando a força de cada um dos envolvidos, do mais fraco ao mais poderoso. Por mais estranho que pareça dizer isso, o primeiro a ser analisado é Kisame, que, nesse cenário, acaba ocupando a posição de lutador mais fraco do confronto. Não me entenda mal. Kisame é incrivelmente poderoso e, na minha visão, está facilmente entre os membros mais letais da Akatsuki, chegando a ocupar, na minha opinião, o 4º lugar no ranking geral da organização. Ainda assim, quando colocamos ele frente a frente com Jiraiya e Itachi, alguém precisa ficar em último lugar nessa escala, e o tubarão humano acaba ficando com essa posição. Kisame não é qualquer ninja. Dos membros da Akatsuki que não depende de um dojutsu lendário, ele é o mais forte, portador da Samihada, a mais poderosa das lendárias espadas da névoa. Sua força é tamanha que ele derrotou o antigo dono da própria Samihada, usando apenas uma katana comum. E vale lembrar, esse antigo portador não era qualquer um. Com mais de 2 metros de altura, ele era o único entre a geração anterior dos 7 espadachins da névoa que conseguiu sobreviver ao despertar do 8º portão. Um feito impressionante por si só. Não que ele tenha enfrentado diretamente o poder completo desse portão, mas canonicamente, ele tinha força e resistência suficientes para sobreviver a tal explosão de energia. Mesmo assim, comparar Kisame a alguém no nível de Might Guy não faz sentido. Guy é um monstro que, com o 8º portão, consegue distorcer o espaço-tempo e até abrir brechas em um oponente do calibre de Jubidara. A verdadeira razão pela qual Kisame é digno da Samihada está em outro fator: suas reservas absurdas de chakra. Ele possui tanto chakra que ficou conhecido como a Besta Sem Cauda, rivalizando até mesmo com alguns Jinchurikis nesse aspecto. As bestas com cauda são conhecidas por possuírem reservas de chakra praticamente ilimitadas. E Kisame, graças ao seu próprio chakra gigantesco, combinado com a habilidade da Samihada de absorver e reabastecer constantemente sua energia, chega a um nível que poucos personagens da série podem alcançar. Sua reserva de chakra é tão absurda que pode ser considerada, na prática, quase infinita. Dentro do anime, apenas figuras como Naruto em seu auge, e talvez Hashirama, poderiam rivalizar com Kisame em termos de quantidade e longevidade de chakra.
Mas não é só isso que o torna perigoso. Ele também possui força física suficiente para enfrentar usuários do sexto e sétimo portão, como Might Guy, que é facilmente um dos ninjas fisicamente mais fortes de toda a franquia. Ele é capaz de aplicar golpes tão rápidos e poderosos que chegam a incendiar o ar. E seus chutes têm força o bastante para impulsioná-lo pelos céus, algo que pouquíssimos conseguem fazer. E antes que alguém diga, mas ele só enfrentou um cara usando os portões com 30% do próprio poder. Precisamos lembrar que mesmo nessa condição, ele conseguiu demonstrar o porquê de ser considerado a besta sem cauda. É verdade que Kisame lutou usando apenas 30% de seu chakra em certo momento. Mas essa situação costuma ser mal interpretada. Vamos esclarecer. Nagato conseguiu extrair 30% do chakra de Kisame e Itachi, transferindo essa energia para corpos sacrificiais e criando clones perfeitos dos dois. Esses clones não eram mais fracos em termos de poder bruto. Na verdade, tinham 100% das habilidades, força e técnicas de Itachi e Kisame. A diferença é que eles contavam com apenas 1/3 da quantidade total de chakra dos originais. Para facilitar, imagine que cada clone fosse como uma vela idêntica à original. Queimaria com a mesma intensidade, mas teria apenas 1/3 do tamanho. A única limitação real desses clones era a incapacidade de recuperar chakra durante a luta. Mas mesmo assim, o clone de Kisame ainda pôde lutar empunhando a Samihada, mantendo praticamente todo o potencial destrutivo do original. Mesmo que essa versão de Kisame tivesse acesso a apenas 30% de sua reserva original de chakra, era um Kisame completo em termos de força e habilidades, e ainda assim, acabou derrotado por um oponente utilizando o sexto portão. Mas isso não diminui o peso de quem ele era como combatente. Pois ele continua sendo, sem dúvidas, um dos maiores usuários de técnicas de água em todo o universo de Naruto. Capaz de transformar um campo de batalha inteiro em um oceano sem sequer precisar de uma fonte de água próxima. Em momentos extremos, Kisame pode até se fundir com a Samihada, assumindo uma forma mais próxima de um tubarão. Nessa transformação, além dele ganhar uma velocidade absurda, ele pode regenerar ferimentos graves, e ao que tudo indica, suas reservas de chakra aumentam ainda mais graças à fusão com a espada. Muitos citam o confronto contra Killer Bee como uma prova de sua força, já que ele conseguiu pressionar o Jinchuriki durante a luta. Mas é importante lembrar que nesse combate, Kisame estava mais focado em permanecer escondido dentro da Samihada, para infiltrar-se na Vila da Nuvem. E Killer, por sua vez, passou a luta toda tentando proteger um civil. Por isso, essa batalha não é a melhor referência para medir a força real de nenhum dos dois. Infelizmente, quando falamos de lutas até a morte, e analisamos o histórico de Kisame, as coisas não jogam tanto a seu favor. Em seu embate contra Gai, mesmo sem a Samihada, ele enfrentou alguém que abriu o sétimo portão. E ainda assim, Gai passou a luta mais preocupado em impedir que Kisame entregasse informações sobre a Vila da Nuvem e sobre os planos da Quarta Guerra Shinobi, do que em derrotá-lo de imediato. No fim, Kisame acaba sendo completamente derrotado pelo Gai do sétimo portão. A luta nem chega a se prolongar muito, e acontece em um oceano criado pelo próprio Kisame. Alguns defendem que, se ele estivesse com a Samihada, o resultado poderia ter sido diferente. Mas na prática, não teria feito tanta diferença. Primeiro, Gai praticamente não sofre golpes durante a luta, o que significa que a Samihada não teria como absorver chakra. Segundo, Gai não utiliza ataques baseados em chakra, e é justamente por isso que Kisame acaba perdendo. Ele estava esperando absorver técnicas energéticas, mas quando Gai libera o Tigre do Anoitecer, Kisame percebe tarde demais que não há chakra para absorver. Exausto e sem ter como se recuperar, ele acaba sendo derrotado sem chance de reação. Por isso, aquela ideia de que ele está no mesmo nível de um Gai do sétimo portão não se sustenta. Na verdade, se formos analisar com cuidado, até um Gai do sexto portão já conseguiu derrotar uma versão dele em plenas condições, o que mostra uma diferença de nível bem clara. Ainda assim, Kisame é absurdamente poderoso, o que só reforça o peso dos próximos nomes dessa lista. Seguindo do mais fraco ao mais forte, o próximo a ser analisado é Itachi. Vale lembrar que estamos falando aqui do Itachi vivo, e não de suas versões Edo Tensei. Para essa análise, não vamos considerar o Itachi Edo Tensei.
Essa versão é consideravelmente mais poderosa que o Itachi vivo, e além disso seria incoerente incluir essa forma, já que Jiraiya nunca foi revivido durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi, então não faria sentido avaliar um combate com essas versões. Por isso, todos os feitos e habilidades que Itachi apresentou enquanto Edo Tensei ficam de fora. Então, o que podemos tirar do Itachi enquanto estava vivo? Um dos momentos mais relevantes foi seu encontro com Jiraiya. Durante a luta, Jiraiya chegou a capturar Itachi e Kizami dentro do estômago de um sapo, uma técnica que, segundo ele, era impossível de escapar. Jiraiya acreditou que aquela era uma vitória garantida. Mas, surpreendentemente, Itachi conseguiu escapar, algo que o próprio Sannin afirmou nunca ter visto em mais de 50 anos de vida. Ele usou as chamas negras do Amaterasu para queimar a parede interna do sapo e abrir uma saída. Esse detalhe muda bastante o cenário, porque elimina uma das vantagens táticas que Jiraiya poderia usar para separar Kizami e Itachi em um confronto. Se nem o estômago do sapo seria suficiente para isolá-los, o Sannin teria que enfrentar os dois de uma vez, sem conseguir dividir a batalha para ganhar tempo ou criar vantagem. Vale lembrar que a técnica do estômago de sapo não se limita apenas à forma que Jiraiya usou contra Itachi e Kisame. Durante sua batalha contra Nagato, vemos variações muito mais complexas desse jutsu. Em vez de simplesmente criar um espaço interno para prender o inimigo, Jiraiya consegue se transportar com seu alvo para uma espécie de dimensão de bolso, completamente isolada. Um dos momentos mais marcantes dessa variação é quando ele captura o caminho animal, mata-o dentro dessa dimensão e, em seguida, dissolve o corpo no ácido estomacal do sapo, garantindo que o corpo não pudesse ser recuperado pelo Rei do Inferno. Isso mostra que Jiraiya ainda teria recursos para, pelo menos em teoria, tentar separar Itachi e Kisame durante um combate. Voltando ao Itachi vivo, ele também coleciona feitos notáveis. Conseguiu derrotar Yagura, o quarto Mizukage e Jinchuriki perfeito, destruindo sua capa de transformação na versão 2 com o Amaterasu e forçando-o a recuar. Evento que provavelmente contribuiu para a morte de Yagura algum tempo depois. Além disso, Itachi derrotou Orochimaru em 2 ocasiões diferentes. Porém, é importante ressaltar que nenhuma dessas situações pode ser considerada uma luta completa. Na primeira, quando eram designados como parceiros na Akatsuki, Orochimaru tentou tomar o corpo de Itachi na primeira oportunidade em que ficaram sozinhos. Itachi neutralizou a técnica usando seu genjutsu de Sharingan, algo impressionante considerando a habilidade absurda de Orochimaru em manipular chakra. Orochimaru foi tentar revidar e acabou perdendo a sua mão. Essa cena, apesar de mostrar a superioridade de Itachi em controle de genjutsu, não chega a ser um combate real. Em outra ocasião, quando Orochimaru emergiu da marca amaldiçoada no pescoço do Sasuke em sua forma mais aterradora, o dragão de 8 cabeças, Itachi, mesmo debilitado, foi capaz de enfrentá-lo sem hesitar. Utilizando o Susanoo, ele perfurou o corpo de Orochimaru com a lendária espada de Totsuka, selando-o instantaneamente e eliminando qualquer influência que o Sannin ainda tinha sobre Sasuke. Essa era, sem dúvida, a versão mais poderosa de Orochimaru que já vimos. E mesmo assim, Itachi a neutralizou com uma única ação, usando uma arma que o inimigo sequer sabia que ele possuía. Não importa se parecia um golpe de sorte. Nas 2 vezes em que se encontraram, Orochimaru, um dos personagens mais temidos do mundo ninja, foi completamente dominado por Itachi. E vale destacar que essa vitória aconteceu enquanto Itachi estava em seu ponto mais frágil, forçando seu corpo a continuar lutando apenas para levar Sasuke ao limite. Mesmo nesse estado, ele derrotou uma versão de Sasuke que já havia superado Deidara, e logo depois, destruiu a forma mais poderosa que Orochimaru já apresentou. Além de tudo isso, Itachi sempre foi considerado um prodígio sem igual. Aos 13 anos, já era visto como igual por Fugaku, seu pai e chefe do clã Uchiha, conhecido como o Olho Maligno. Na mesma época, Itachi exterminou sozinho todo o clã Uchiha em uma única noite, incluindo mulheres e homens guerreiros. Também foi capaz de colocar Kurenai, uma das maiores especialistas em genjutsu de Konoha, em uma ilusão sem esforço. Mas, como estamos considerando o Itachi vivo, é preciso lembrar de sua maior fraqueza: a resistência. Ele só consegue usar seu Mangekyo Sharingan ao máximo, seja Amaterasu, Tsukuyomi ou Susanoo, de 2 a 3 vezes por batalha antes de atingir seus limites.
Contra um oponente do calibre de um sábio quase perfeito, como Jiraiya, essa limitação pode ser decisiva. E é justamente por isso que, ao analisar todos os fatores, chegamos ao último nome desta comparação. Agora é hora de falar sobre Jiraiya. Sim, entre os três, ele é quem entra nessa luta com o maior potencial bruto. Sei que muitos podem questionar. Afinal, Itachi derrotou Orochimaru em 2 ocasiões, e tradicionalmente, Jiraiya e Orochimaru são colocados no mesmo patamar. Mas a situação não é tão simples assim. Vale reforçar que as 2 vezes em que Itachi enfrentou Orochimaru não foram batalhas completas. Pense bem, em algum desses encontros vimos Orochimaru recorrer ao Edo Tensei, usar invocações como Manda 2 ou Aoda, ou mesmo defesas e técnicas avançadas como os portões de Rashomon com reforço de estilo vento. Nem sequer vimos a lendária espada de Kusanagi em ação. Claro, pode-se argumentar que a razão para isso é simples. Itachi o derrotou com tanta rapidez e facilidade que Orochimaru sequer teve tempo de usar esses recursos. E, se você pensa assim, não há muito como discordar. Ainda assim, isso não significa automaticamente que todos os lendários Sannin, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya estejam exatamente no mesmo nível de poder. Sempre foi sugerido, mas nunca afirmado diretamente, que os 3 eram equivalentes. Por exemplo, quando Tsunade foi confrontada por Jiraiya a caminho do Orochimaru, ela o paralisou com uma droga antes de seguir viagem. Isso sugere que ela reconhecia em Jiraiya alguém capaz não só de detê-la, mas possivelmente de capturar Orochimaru e impedir completamente seus planos de reviver Dan. Além disso, enquanto Orochimaru passava quase 2 décadas focado em experimentos e longe dos campos de batalha, Jiraiya continuava em atividade, realizando centenas de missões de Rank S e operando como Hokage das Sombras de Konoha. Por isso, embora seja justo dizer que os Sannin originais estavam em pé de igualdade quando lutaram contra Hanzo durante a Segunda Grande Guerra Ninja, aquele ainda era o período pré-auge para todos eles. Tanto Jiraiya quanto Orochimaru evoluíram significativamente depois desse confronto, cada um à sua maneira, alcançando níveis que ultrapassavam o que mostraram naquela época. Jiraiya, por sua vez, foi obrigado a enfrentar o Naruto em sua forma de 4 caudas, uma versão descontrolada e absurdamente destrutiva do Jinchuriki. E, mesmo sob a desvantagem de não poder matar ou ferir gravemente seu pupilo, conseguiu contê-lo. Sim, Naruto conseguiu deixá-lo à beira da morte com um golpe, mas sobreviver e controlar uma criatura desse nível enquanto precisa se segurar é um feito que raramente recebe o reconhecimento que merece. E talvez o maior exemplo de sua força e experiência tenha sido sua luta no vilarejo oculto da chuva, enfrentando Konan e Nagato em plena vantagem de território inimigo. Eles conheciam cada detalhe de como Jiraiya lutava, enquanto ele pouco sabia sobre as habilidades atuais dos dois. Especialmente porque, na época em que os treinou, Nagato nunca havia revelado os poderes do Rinnegan, e Konan sequer usava seu corpo feito de papel. Mesmo assim, Jiraiya conseguiu derrotar Konan e 4 dos caminhos de Pain, eliminando ameaças que, se não fosse pelo poder de ressuscitação do Rei do Inferno, teriam sido removidas da batalha para sempre. Mesmo após ser mortalmente ferido, com o braço esquerdo arrancado e o corpo dilacerado, Jiraiya ainda conseguiu recuar para uma dimensão isolada, onde matou definitivamente o caminho animal. Ele poderia ter fugido e sobrevivido, mas tomou uma decisão que mudaria o rumo da guerra: usar seus últimos instantes para confirmar a verdadeira natureza e funcionamento dos 6 caminhos de Pen. Como o mestre espião de Konoha, ele sabia que a informação que carregava valia mais do que a própria vida. E de fato, foi essa descoberta que permitiu que Naruto derrotasse Nagato mais tarde. Por isso, não é absurdo supor que, se Jiraiya tivesse essas informações desde o início, poderia ter vencido aquela batalha sozinho. Agora, com tudo o que sabemos sobre Jiraiya, Itachi e Kisame, surge a grande pergunta: quem realmente venceria nesse combate 2 contra 1? A resposta, por mais surpreendente que possa parecer, é Jiraiya. E nem é uma disputa tão equilibrada quanto muitos imaginam. Jiraiya, em modo sábio com Fukasaku e Shima em seus ombros, representa uma ameaça natural para Kisame e Itachi. Ele tem ferramentas e contra-ataques diretos para praticamente tudo o que ambos podem lançar contra ele. Kisame, por exemplo, mal chega a ser um problema real.
O modo sábio concede a Jiraiya acesso ao Senjutsu do sapo, que, como vimos diversas vezes nas batalhas contra os 6 caminhos de Pain, transforma qualquer ser vivo em pedra caso absorva essa energia sem saber balanceá-la corretamente. O caminho preta foi transformado em estátua mais de uma vez por essa falha. E Samihada, sendo uma espada viva que absorve chakra instintivamente, inclusive de feridas abertas, inevitavelmente tentaria sugar o chakra Senjutsu de Jiraiya, selando o destino de Kisame e de si mesma. Antes mesmo de Kisame ter a chance de mostrar sua força, ele e sua espada já estariam virando pedra. Em termos práticos, ele é eliminado tão rápido que quase não entra na luta de verdade. Mesmo que alguém insista em considerar Kisame como um fator relevante nesse combate, a verdade é que ele não passa de um obstáculo menor. O Cântico do Sapo Demoníaco, usado por Jiraiya e seus aliados em modo sábio, encerraria a participação dele rapidamente. Afinal, sua maior fraqueza sempre foi o Genjutsu. Kisame possui uma reserva de chakra monstruosa e empunha a Samehada, uma espada viva feita de escamas de tubarão, capaz de dilacerar o inimigo e absorver seu chakra passivamente. Cada corte o enfraquece mais e mais, até não sobrar nada. É por isso que adversários mais experientes preferem atacá-lo à distância, com taijutsu avançado. Ninjutsu também não é a melhor opção. Com ou sem a Samehada, Kisame é especialista em anular esse tipo de ataque ao absorver chakra, drenando qualquer vantagem que o inimigo possa ter. Sua fraqueza real sempre foi o controle de chakra, já que, apesar de possuir quantidades absurdas, nunca demonstrou um refinamento notável. E como sabemos, em Genjutsu, saber controlar é tudo, tanto para quem lança, quanto para quem precisa resistir. Jiraiya, mesmo sem ser um sábio perfeito, tem um controle de chakra muito superior ao de Kisame. O cântico hipnótico do sapo demoníaco não apenas paralisaria Kisame, como o deixaria vulnerável a um golpe final sem esforço. E como se isso não bastasse, todas as invocações de Jiraiya são extremamente proficientes em batalhas aquáticas, neutralizando completamente a maior vantagem de Kisame: suas técnicas de liberação de água. O oceano que ele cria para dominar o campo de batalha se torna irrelevante diante de sapos como Gamabunta, Gamaken e outros que prosperam nesse tipo de ambiente. No fim das contas, Kisame é removido do jogo cedo demais para fazer diferença, deixando Itachi sozinho. E contra Jiraiya, o Uchiha só tem uma verdadeira chance de vitória: o Tsukuyomi. O Amaterasu pode ser facilmente evitado, especialmente por alguém no modo sábio. Com o aumento de reflexos e percepção, aliado ao estilo de combate corpo a corpo do Kumite do Sapo, Jiraiya tem mobilidade suficiente para esquivar das chamas negras com relativa tranquilidade. A luta, nesse ponto, se torna um embate entre a astúcia e resistência de Jiraiya contra o Genjutsu letal de Itachi. Também não há motivo para acreditar que Jiraiya seria selado pela espada de Totsuka. Nagato, mesmo como Edo Tensei, só foi selado porque estava em desvantagem absurda, enfrentando simultaneamente Naruto, Killer Bee e um Itachi revivido. Somente graças ao poder de fogo combinado dos três, que foi forte o bastante para destruir um Chibaku Tensei, é que Nagato foi lançado para longe, criando a abertura que permitiu a Itachi atravessar a nuvem de poeira e acertá-lo com a lâmina espiritual. No caso de Jiraiya, as circunstâncias seriam completamente diferentes. Ele não estaria imobilizado, nem enfrentando múltiplos oponentes enquanto lida com uma técnica de contenção massiva. Além disso, Orochimaru só foi surpreendido pela Totsuka porque sequer sabia que Itachi possuía tal arma. Jiraiya, por outro lado, não daria essa abertura com facilidade. Agora, é verdade que Jiraiya não possui muitas técnicas ofensivas capazes de destruir diretamente o Susanoo de Itachi. Sua melhor aposta seria utilizar o Sapo Caldeirão, Gamayou Endan, uma técnica devastadora que já demonstrou ser capaz de obliterar invocações gigantescas no universo de Naruto. Mas Jiraiya nem precisa derrotar o Susanoo para vencer, apenas sobreviver até que Itachi se desgaste. E isso não é uma tarefa difícil. Suas invocações não apenas possuem tamanho colossal, muito superiores ao do Susanoo, como também são mestres em Kenjutsu, capazes de segurar uma luta prolongada. Gamabunta, Gamaken e outros podem enfrentar a defesa absoluta de Itachi, enquanto Jiraiya mantém distância, aguardando o momento certo para contra-atacar, ou simplesmente forçando Itachi a consumir suas reservas limitadas de chakra.
Se a luta se tornar desfavorável, Jiraiya ainda pode recorrer ao estômago do sapo, uma dimensão alternativa que pode ser usada tanto para separá-los e enfraquecer Itachi, quanto para ganhar tempo e se recuperar. No fim, a única real condição de vitória de Itachi contra Jiraiya é o Tsukuyomi. E mesmo esse trunfo é duvidoso, Jiraiya, com sua maestria em controle de chakra e percepção sensorial aprimorada pelo modo sábio, tem grandes chances de resistir ou neutralizar a técnica antes que ela seja concluída. Quanto ao cântico do sapo demoníaco, usado por Fukasaku e Shima, ele pode ou não funcionar contra Itachi. Afinal, mesmo os 6 caminhos de Pain, todos os usuários de Rinnegan, foram incapazes de escapar dessa técnica. Se afetaria Itachi? É possível, mas não preciso assumir isso para definir o resultado. Não existe motivo algum para acreditar que Jiraiya seria pego pelo Tsukuyomi. Basta lembrar, durante sua luta contra os 6 caminhos de Pain, o primeiro inimigo que ele enfrenta é o caminho animal. Quando a invocação camaleônica se torna invisível, Jiraiya cria uma cúpula de chakra sensorial ao seu redor, ampliando sua percepção a ponto de detectar qualquer movimento num raio considerável. Essa habilidade, somada ao aprimoramento sensorial do modo sábio, garante que Jiraiya saiba exatamente onde está o inimigo, mesmo sem precisar usar a visão direta. E isso elimina a necessidade de encarar Itachi de frente. Jiraiya tem recursos suficientes para combater de olhos semicerrados, ou até totalmente fechados, neutralizando por completo a maior vantagem do Uchiha, seus genjutsus oculares. Combinando isso ao estilo de luta estratégico e as invocações, Jiraiya cria um campo de batalha onde o Sharingan perde boa parte do impacto. Quem vence então nesse cenário? Jiraiya. Não, ele não sai ileso, e essa luta jamais seria simples. Mas a diferença não é tão grande quanto muitos fãs imaginam. Contra Kisame, a desvantagem é praticamente inexistente, já que o espadachim tem um dos piores conjuntos possíveis para enfrentar alguém no modo sábio. Contra Itachi, apesar da proximidade em termos de habilidade, o Uchiha sofre com o fator que mais pesa em batalhas longas, sua limitação de chakra e resistência. No fim, Jiraiya dura mais, pressiona melhor, e tem as respostas necessárias para lidar com ambos. Quando Itachi disse que ele e Kisame provavelmente morreriam se enfrentassem o Sannin, não estava exagerando. Ele sabia que, para Konoha, evitar esse confronto era a melhor escolha, pois perder Itachi seria um golpe irreparável para os planos em andamento. Mas agora eu quero saber de vocês. Nesse confronto hipotético, quem vocês acham que sairia vitorioso? Deixem aí nos comentários. E enquanto isso, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma análise. E lembrem-se, Kisame, por mais poderoso que seja, mal soma 1% de vantagem para Itachi nessa luta. Contra Jiraiya, ele é praticamente um peso morto.